Pape Satan, ira. Começava Pluto com sua voz rouca. Virgílio virou-se para mim e disse com segurança: não tenhas medo dele. Lembre-se que, por mais que ele tenha poder, ele não pode impedir nossa descida. E depois dirigiu-se a Pluto: cale a boca, lobo maldito. Consome em ti mesmo tua raiva. Nossa descida não é sem propósito, pois é algo que se quer nas alturas. Diante daquela voz revestida de autoridade, Pluto mal pôde reagir. Logo fraquejou e diante de nós tombou. Aproveitamos então para descer pela beira que contorna o quarto círculo. Lá havia almas que em todos os círculos não havia visto. Estavam organizadas em 2 grupos que se enfrentavam, com seus peitos nus, rolando grandes pesos em sentidos contrários, até colidirem uns com os outros. Após o choque, um grupo gritava: "Por que poupas?" E o outro respondia: "Por que gastas?" Depois do choque, seguiam em sentido contrário até se encontrarem novamente do outro lado do círculo, e assim continuavam por toda a eternidade. Com o coração partido de desgosto, perguntei: "Mestre, quem são essas pessoas? Eram padres essas almas que vejo aqui, com um corte de cabelo em Cercília?" "Todos", respondeu o mestre. "Em sua vida terrena não foram judiciosos com seus gastos." Não demoramos mais naquele lugar, pois o dia já chegava ao fim e nosso tempo era curto. Descemos então para o 5º círculo, por uma vereda escura, onde nascia uma fonte de água preta e fervente. Atravessamos o riacho e acompanhamos suas encostas através de um caminho estreito, até que chegamos finalmente às margens de um vasto pântano chamado Estige, onde o riacho desaguava. Apesar da escuridão, pude ver naquela água escura vultos nus cobertos de lama remexendo-se, com feições iradas. Eles esmurravam-se com suas mãos, batiam as cabeças, se chutavam e arrancavam as peles uns dos outros com os dentes. "Filho", disse o bom mestre, "aqui tu vês as almas dos vencidos pela ira, e vou dizer-te ainda, se me crês, que embaixo da água há gente que suspira, fazendo-a borbulhar. São aqueles vencidos pelo rancor. A ira contida é passiva, porém igualmente destrutiva. Eles gorgolam o iodo e formam as bolhas que pipocam sobre esta lama fétida." Depois demos uma grande volta, seguimos entre o rio e a orla seca, sempre observando aqueles que engoliam a lama, até que chegamos em um pé de uma torre no final. Canto 8. Eu devo explicar que, bem antes de chegarmos ao pé daquela torre, já observávamos as 2 chamas que haviam em seu cume. Na escuridão do rio, outra luz tão distante que quase não se via respondia com um sinal. Voltei-me ao mar de toda a sabedoria e perguntei: "Que sinais são estes? E aquela outra chama? O que ela representa? Quem as provoca?" "Sobre esta lama imunda, em breve poderás perceber que se espera", respondeu Virgílio. Mal ele terminara de falar da escuridão, surgiu um barquinho pilotado por um barqueiro solitário, cortando a água em nossa direção. "Chegastes, alma culposa. Flégias, flégias. Desta vez tu gritas em vão", respondeu o meu senhor, "pois só vais nos levar à outra margem e nada mais." Contendo a sua ira, o barqueiro concordou. Meu guia calmamente embarcou e depois eu entrei, e só então o barco pareceu carregado. No meio do caminho, um ser lamacento surgiu das águas e me chamou perguntando: "Quem és tu que vens antes do tempo?" "Venho", respondi, "mas não demoro. Mas quem és tu, tão revoltoso?" "Eu sou um dos que chora, como podes ver. Com o choro e com o luto, espírito maldito, que assim permaneças, pois eu te conheço, mesmo tão sujo." Depois que eu lhe respondi, ele irritou-se e saltou sobre o barco tentando me agarrar. Virgílio, porém, foi mais rápido e conseguiu lançá-lo de volta no rio. "No mundo este homem foi uma pessoa orgulhosa", disse o mestre, "e nada de bom resta em sua memória. Por isso é que sua alma está aqui, tão furiosa. Quantos lá em cima se julgam grandes reis e aqui estarão como porcos na lama?
Mestre, falei, muito me agrada também vê-lo aqui afundando na lama antes que saíssemos deste lago. Antes que apareça a outra costa, respondeu o mestre, teu desejo será satisfeito. Pouco depois, ouvi seus companheiros o massacrarem. Eles gritavam, vamos pegar Felipe Argentini. Deletei-me ao ver aquele florentino arrogante morder a si mesmo com os dentes de raiva, e lá o deixei, e disso não falo mais. Comecei então a ouvir vozes dolorosas que me impeliram a olhar adiante. E agora, meu filho, chamou-me o mestre, nos aproximamos da cidade que se chama Dite, com seus tristes cidadãos e grande companhia. Mestre, observei, já posso ver as mesquitas logo acima do vale infernal. Elas brilham, vermelhas como ferro em brasa. É o fogo eterno que arde no interior que faz esse brilho rubro se espalhar pelo baixo inferno, completou Virgílio. Entramos no fosso que cerca a cidade e Flégias deu uma grande volta em torno dela, onde pude observar seus muros que pareciam de ferro. Quando chegamos diante daquela cidade, Flégias gritou alto com toda a força: Saiam, saiam logo, é aqui a entrada. Descendo do barco, fomos recepcionados por um grupo de demônios. Eles chegaram e perguntaram: quem é que é esse aí, sem morte, anda pelo reino da morte? O sábio mestre veio em meu auxílio. Dirigindo-se aos demônios, fez sinais indicando que gostaria de falar com eles secretamente. Responderam os diabos, disfarçando sua arrogância. Tudo bem, mas vem tu sozinho. E esse outro aí, que acha que pode andar aqui nessa terra, que prove que pode voltar sozinho se souber, pois tu que guiaste ele vai ficar conosco. Apavorei-me diante dessas palavras e temi não poder mais ver o mundo outra vez. Caro meu guia, chorei em desespero, que tantas vezes me deste segurança. Não me deixes, por favor. Se não puderes prosseguir nessa jornada, que voltemos, sem demora. Mas ele confiante me respondeu: não temas, porque o nosso passo ninguém pode impedir. Mas espera aqui e descansa. Não deixes de ter esperança, pois podes ter certeza que não te deixarei sozinho neste mundo baixo. Ele falou e foi encontrar-se com os diabos. E eu fiquei só a observar de longe. E não ouvi a conversa. Só vi a briga de longe e a porta da cidade se fechar diante de Virgílio, que voltou para mim cabisbaixo, em um passo lento. Olha só quem me nega a cidade da dor, disse triste. Mas não temas, pois ainda vencerei esta prova. Conheço alguém que ainda pode nos abrir a cidade. Canto 9. O medo me tomou quando vi o semblante do mestre que se aproximava e dizia quase para si: precisamos triunfar, senão... Mas não, ora, a ajuda nos fora prometida. Eu vi muito bem como ele mudou o tom ao tentar encobrir o que falara, ou a palavra que ele não havia pronunciado. Por isso, tive mais medo ainda, pois a frase que ele deixara incompleta, eu completei com um sentido ainda pior. Alguma vez já desceu a estes círculos profundos do inferno? Perguntei-lhe. Isto é raro, respondeu meu mestre, mas a verdade é que eu mesmo já fiz essa viagem e desci até o círculo mais profundo, quando uma vez fui convocado. Não se preocupe, pois conheço bem o caminho. Virgílio continuou a falar, mas de repente minha atenção se voltou para o céu, onde vi 3 fúrias infernais. Eram figuras femininas, ungidas de sangue e com serpentes ferozes no lugar dos cabelos. O mestre, que já conhecia as escravas de Proserpina, me apontou. Veja, são as Eríneas ferozes. Aquela é Megera à esquerda, e aquela que chora à direita é a Leto, e Tesífone é a do meio. Elas gritavam alto e com as suas unhas rasgavam o próprio peito. Eu fui para junto do poeta, tomado pelo medo. Vem, Medusa, vem! Gritavam. Vamos transformá-lo em pedra. Que pena que deixamos Teseu escapar. Fecha os olhos e volta-te, gritou Virgílio, pois se a Górgona vier e tu olhares para ela, não haverá mais volta ao mundo. E com estas palavras ele me virou de costas e, não confiando nas minhas mãos, que já estavam sobre meus olhos, colocou as dele sobre as minhas e lá as manteve. De repente, ouvi um grande estrondo e uma ventania
tomou conta do ar, levantando poeira e fazendo um barulho assustador. Depois o inferno começou a tremer, e então ele tirou a mão dos meus olhos e disse: "Agora vira-te e olhe em direção do pântano, onde a bruma é mais espessa." Olhei e vi mais de 1000 almas apavoradas no ar, fugindo, saindo pelo caminho, caminhando sobre o estígio, sem molhar os pés. Ele afastava o ar sujo com as mãos, e essa aparentava ser a única coisa que o incomodava. Eu tinha certeza que ele vinha do céu. Voltei-me para o guia, mas ele me fez um sinal para que eu permanecesse em silêncio. O anjo chegou e tocou as portas de Dite com sua pequena vara, fazendo com que elas abrissem sem esforço. Ó almas mesquinhas, ele começou sobre as portas da cidade sombria. Por que resistes contra aquela vontade de quem nunca pode ser negada? Mais de uma vez, só fez aumentar o vosso sofrimento. Depois de falar, voltou pelo mesmo caminho por onde tinha chegado. Nós depois prosseguimos seguros por suas palavras sagradas e entramos sem dificuldade pela porta principal. Já dentro da cidade encontramos um cemitério de tumbas abertas, de onde se ouvia lamentar de muitas vozes que queimavam em brasa dentro de covas. Mestre, perguntei, que sombras são estas que aqui jazem e que só podem perceber pelos seus lamentos? São os hereges e seus seguidores, respondeu-me Virgílio. Em cada tumba repousam os réus de uma mesma seita que são torturados pelo fogo eterno. Dobramos então à direita e continuamos a caminhar entre a muralha da cidade